Meu nome é Juliane, esse é o projeto Gênios da matéria de Sistemas Digitais. Então, eu decidi fazer o projeto Gênios, que ele é baseado num jogo da memória, né, digital, e o objetivo deste jogo é as sequências, ele vai incrementando sequências de cores, e essas sequências elas vão se tornando cada vez mais longas, forçando a memorização e aplicação. Então, você tem que devolver essas sequências por forma das botoeiras, né? Os conceitos utilizados nesse projeto são contadores, decodificadores, cascateamento por portas lógicas, né, por exemplo, demux, programas em C, display de 7 segmentos, buzzers e push buttons, que são ferramentas para esse projeto. Tem inúmeras formas de controlar os displays, por exemplo, né, que foi utilizado nesse projeto para a marcação do placar. Porém, se controlado direto, utiliza muita porta, muitos pinos do Arduino. Também a gente pode controlar diretamente o CD4511, né, que é o save conversor, mas mesmo assim ainda utiliza muita porta lógica. Então, nesse projeto, eu optei por usar um contador, né, de pinos. Aqui está a definição de pinos, eu vou explicar mais para frente, porque sim, são apenas 3 para os LEDs, sendo que são 4, né, 4 LEDs de cores diferentes. Ali tem 4 botões de entrada, a unidade de dezena, que são os clocks do contador, o reset da unidade, o reset da dezena, que é muito importante lá na frente na programação. O acende e apaga, que ele é uma função que eu joguei em cima dos pinos do CD4511 para acender e apagar todos os segmentos do display, né, no início e no final do jogo. A dificuldade, ela só vai alterar essa chave o tempo que o LED fica aceso, se é mais rápido ou mais devagar. E o buzzer, que tem uma sonoridade para cada LED, também para o início e final do jogo. Nesse caso, foi usado um 74LS93. Então, a questão é que ele é um contador de 0 a 15. Então, ele não é por década, né? Então, teve que fazer uma adaptação no projeto, no programa, para quando ele chegasse, né, para um valor divisível por 10, por exemplo, ele reinicia, ele reseta, na verdade, o contador da unidade e soma-se apenas um clock no contador da dezena, né? Então, se está fora desse processo, por exemplo, ele vai somando de unidade em unidade, ele vai ignorando a dezena. Entrou num número, né, que é divisível por 10, ele vai resetar a unidade e vai somar apenas a dezena, né? Por exemplo, de 19 para 20, de 29 para 30, né? Ele vai fazer esse processo. Aqui tem a tabelinha básica de ideia dos pulsos, né, do 74 LS93, que vai de 0 a 9, né, a gente considerou apenas 0 a 9 devido àquela programação feita, e ele gera aquelas sequências binárias para o CD4511, que faz a conversão já certinha para o display de 7 segmentos. Bom, como eu comentei, o CD4511 ele é um display, né, de codificação, então ele recebe uma codificação binária e ele já passa certinho os valores que vão ser enviados para o display de 7 segmentos, né, para ligar os segmentos correspondentes aos números decimais. Duas coisas interessantes no CD4511 que vai ser usada nesse projeto, que é o pino 3 e o pino 4, já que a gente economizou, vamos dizer assim, os pinos do Arduino, a gente colocou esse 3 e 4 para ele acender e apagar os displays no início e no final do jogo, para ficar uma coisa bem visível. Então essa é a lógica, né? Aqui nessa parte ele acende e apaga 2 vezes o display de 7 segmentos, apenas comandando o pino do datasheet do CD4511, né? Que é o pino de teste de display, para desligar, para ligar todos os segmentos, e o pino também de controle de brilho, que dá para desligar o display. Bom, o display de 7 segmentos foi utilizado o modelo do catodo comum, porque é o que é compatível com o CD4511, né? Caso seja interesse, né, utilizar o outro, daí teria que mudar o CD, né? Porque ele é próprio para utilizar com esse modelo. Bom, o cascateamento de portas lógicas aqui também, né? Ele foi utilizado para diminuir a quantidade, né? Para demonstrar essa possibilidade de diminuir a quantidade de pinos utilizados
do Arduino. Então, aqui o que, que a gente tem? Como eu tenho 4 LEDs na saída, em vez de ter 4 pinos do Arduino indo para os LEDs, eu tenho apenas 2 pinos mais um de seleção. Então, já diminui um pino que eu preciso do Arduino com esse cascateamento, né? Basicamente, utilizou porta-NOT e porta-END de 3 entradas e ele vai fazer a sequência que eu preciso. Foram utilizados, né, um CI de porta-NOT 74HC04 e o CI, dois CIs de porta-END com 3 entradas 74C11. Então, aqui é a lógica dos meus LEDs, né? Então, quando eu desabilito o, o sinal dele, ele desliga todos os LEDs. Se não, eu faço a sequência 00, 01, 1 e 0 em 1, ele liga cada LED em específico. Bom, o buzzer eu já comentei, o push button aqui ele foi utilizado uma placa de push buttons já com a chave de também seleção de nível, né, de dificuldade, já para ficar mais fácil, vocês vão ver no vídeo. O fluxograma é isso que eu acabei de explicar, então ele entra nesse looping, né? Se ele for abaixo, um nível abaixo de 99, que é o máximo que aparenta no meu display, ele vai entrar nesse nível de se o botão diz respeito à cor, ele continua incrementando. Ali só modifica a questão da dificuldade, modifica a ideia de tempo de LED aceso. O diagrama basicamente é esse. Então, entra, né, daquele pino à esquerda ali do Arduino, ele entra para o contador, que entra para o decodificador, que entra para o display de 7 segmentos. Também ele vai para cascateamento de dados, né, ali de portas lógicas, e também os meus pinos de botão. Agora eu vou deixar vocês com o vídeo dele funcionando. Qualquer dúvida, estou à disposição. O jogo, né, com os contadores, os decodificadores, né, os displays de 7 segmentos, as portas lógicas ali, o cascateamento, né, isso aí de portas lógicas, os push buttons e o nível de dificuldade que é dado por essa chavezinha aqui. Então, o que acontece? Eu vou reiniciar o jogo, né, e ele vai me passar uma cor dos LEDs. E, de acordo com o que eu for acertando a cor, ele vai incrementando também no display de 7 segmentos a unidade, né? Nesse caso ainda a unidade referente àquilo. Então, eu vou apertar o botão que diz respeito ao LED azul. Beleza, deu certo. Jogou mais um incremento, azul e amarelo. Então, ele vai incrementar mais uma cor. Então, azul, amarelo, verde. Né? Então, dá para ouvir bem baixinho o buzzer. Né? Amarelo, verde, amarelo. De cada cor ele tem um buzzer específico. Ah, errei a cor. Então ele vai sonorizar de forma grave, vai piscar 2 vezes e vai reiniciar o jogo. Também, chegou em 99, que, né, não consegui chegar nesse caso, a única diferença é que ele vai apitar o buzzer de forma mais aguda, informando que houve uma vitória. Né? Então, se eu modificar a chave aqui e reiniciar o jogo, vocês vão perceber que tem uma diferença no tempo que o LED, quando faz a sequência, fica aceso. Então, ele fica aceso por mais tempo e ele demora mais para acender o próximo. Então, esse seria o nível fácil, por exemplo, né, que tem um tempo maior para memorização. A jogabilidade é a mesma, só modifica a questão de tempo de memorização. Beleza? E é isso.